Galera, olha que eu encontrei aqui, salvo aqui na galeria do e-mail, o TCC meu em 2014. Nós estamos aqui em 2022. Vou dar uma olhadinha, uma olhadinha lá. O que eu estava pensando em 2014? Estava pensando em utilização da linguagem JSP, padrão de desenvolvimento de projeto MVC. Telemaco Borba 2014. Controle interno PIBIS. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso técnico em informática para a internet do Instituto Federal do Paraná, campus Telemaco Borba, Paraná. Como requisito parcial de avaliação, orientador Antônio Eduardo Clock. Excelente orientador. E aqui eu tenho o resumo. Então vamos ao resumo. Considera-se importante os recursos web do projeto CI PIBIS, controle interno PIBIS, porque possibilita aos administradores, docentes, estudantes, colaboradores, utilizar o sistema como consulta, armazenamento das informações e controle de desempenho de discentes conforme o nível de acesso. As atividades cadastradas servem de orientação para uma série de ações possíveis, tornando-se a gestão mais transparente. Esta ação pode ser descrita como: o sistema permite que o usuário consulte dados lançados através de outros usuários offline e gerar relatório. O projeto tem por objetivo de controlar o fluxo de informações da gestão interna, referência à bolsa ofertadas no IFPR, Instituto Federal do Paraná de Telemaco Borba. Após a conclusão do projeto, cada usuário poderá colaborar com a gestão da informação proposta pelo projeto. Então aqui foi colocada as listas de ilustrações, diagrama de caso de uso professores, diagrama de caso de uso dos estudantes, diagrama de caso de uso dos colaboradores, diagrama de caso de uso de usuários e administradores, modelagem de banco de dados, modelagem de diagrama de classe, tela de login, tela de menu de cadastro, tela de menu de gerenciamento, tela de menu de relatórios, tela de menu de lançamentos, tela de cadastro dos estudantes, tela de cadastro quadro socioeconômico, tela de cadastro dos professores, tela de cadastro do usuário, tela de cadastro dos colaboradores, tela de cadastro do projeto, tela de cadastro das atividades, tela de cadastro de frequência, tela de gerenciamento do projeto, tela de gerenciamento dos usuários, tela de gerenciamento dos colaboradores, tela de gerenciamento dos professores, tela de gerenciamento de frequência, telas de todos os relatórios, tela de relatórios dos estudantes, tela de relatório do projeto, telas de relatórios dos colaboradores, tela de relatórios dos usuários, tela de relatório de quadro socioeconômico, telas de relatórios das atividades. Então aqui no sumário, diagnóstico atual, objetivo geral, objetivo específico, métodos adotados, escopo, modelagem orientada a objeto, modelagem de banco de dados, modelagem de diagrama de classe, protótipo de interfaces e conclusão e as referências. Então vamos ver lá. Diagnóstico atual. Parte da organização e ações desenvolvida pode ser gerenciado por um sistema no contexto analisado do IFPR. Existem vários programas para incentivar os estudantes. Alguns desses programas de auxílio ao aluno são prioridade na gestão do governo federal, porque tem um papel de promover a inclusão do estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica e a permanência escolar, além de colaborar com a redução da evasão. Podendo ser relacionado como o PIBIS, passe, guarda-chuva. O programa analisado será o PIBIS. PIBIS, o Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Sociais, consiste em oportunizar aos estudantes uma situação de vulnerabilidade socioeconômica
enriquecimento em sua formação profissional e humanística, além de contribuir com a sua permanência e o êxito em seu curso. Atualmente, as ações do programa PIBIS são gerenciadas por um supervisor específico por meio de uma planilha Excel. No Excel existe como atribuir recursos de formulários por meio de Visual Basic Application, mas não é o suficiente quando você deseja obter melhor recurso e controle aplicado dia a dia na vida web. Via Web. Com o objetivo de acompanhar o desempenho dos estudantes cadastrados na Bolsa de Disponibilidade do Instituto Federal de Língua Borba, será desenvolvido o programa para controle referido. Programa. Objetivo geral. O objetivo é desenvolver um sistema para acompanhar o desempenho dos estudantes cadastrados no programa PIBIS. Objetivo específico. Permitir o gerenciamento de bolsa de tal forma a informar bolsa cadastrada da data de início e data final do projeto. Controlar formulário, edital e dados por estudantes cadastrados. Permitir que os usuários e administradores visualizem informações lançadas por usuários offline conforme hierarquia. Conter uma área de relatórios com a finalidade de imprimir listagem ou relatórios mais elaborados de acordo com a necessidade. Registrar informações lançadas pelos administradores, professores, estudantes e colaboradores. Permitir que estudantes cadastrados visualizem lançamento de informações de seus upline conforme hierarquia, de tal forma possa consultar projeto, atividades lançadas, data de entrega das atividades. Autenticar acesso conforme usuário cadastrado. Então lá, métodos adotados. O processo de levantamento de dados foi aplicado por meio de conversa com o usuário do sistema, alunos e professores. Por meio dessa conversa foi possível coletar informações relevantes para o desenvolvimento do projeto. Alguns exemplos dessa conversa são: o usuário tem dificuldade em organizar as informações a serem lançadas no Excel. O segundo passo foi definir uma ferramenta de modelagem para a organização do fluxo da informação, assim entender de forma consistente o sistema que será desenvolvido. A ferramenta de linguagem foi UML. A UML é Unified Modeling Language, que significa a linguagem unificada de modelagem, é uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos. A linguagem unificada de modelagem possui diagramas, representações gráficas do modelo parcial de um sistema que são usados em combinação com a finalidade de obter todas as visões e aspectos do sistema. O software para modelagem foi o ASTA e o diagrama utilizado foi o Use Case e o diagrama de classe. O diagrama de use case tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre os analistas e o cliente. O diagrama de use case descreve um cenário e mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário. O cliente deve ver o diagrama de use case as principais funcionalidades do seu sistema. O diagrama de classe representa a estrutura do sistema, recorrendo de classe de suas relações. O modelo de classe resulta de um processo de abstração onde são identificados os objetos relevantes do sistema em estudo. Após esta etapa, verificou-se a necessidade de dividir o projeto em 4 partes: administração, estudantes, colaboradores e docentes. Para o desenvolvimento do sistema, utilizou-se o programa NetBeans para linguagem em Java Web, banco de dados PHP MyAdmin, para armazenamento do fluxo das informações e para modelagem mais SQL Workbench. O sistema foi implantado em um modelo de template free, obtido através do download, porém somente a estrutura básica foi utilizada. MVC é um padrão de um projeto de software que separa a representação da informação e a interação do usuário com ele, tais como Controller View Model. Escopo. Cada usuário tem um login e uma senha para acesso ao sistema. O sistema é dividido em 4 partes que dará privilégio aos administradores, onde poderá visualizar as informações cadastradas pelo downline. Hierarquia, pessoa baixa. Frequências, como os dados dos professores, colaboradores, projeto, formulários de estudante, frequências, atividades
dos estudantes no projeto. Os downline terão acesso à informação somente que for relevante para o processo, tais como consultar e preencher formulário relacionado à bolsa. Restrições. O sistema não permite que o usuário downlines possam excluir ou alterar dados lançados pelos usuários upline, hierarquia, pessoa acima. Então aqui está a modelagem. A modelagem orientada a objeto, diagrama de caso de uso. Então, professores ali na parte central, o que ele pode fazer, ele pode consultar um projeto, ele pode efetuar um login, ele pode lançar atividade, ele pode lançar frequência, ele pode consultar estudantes, ele pode consultar colaboradores, ele pode cadastrar colaboradores. Então esse é o caso, o diagrama de caso de uso do professor. Agora o diagrama de caso de uso do estudante. O que o estudante pode fazer? O estudante pode efetuar um login, ele pode consultar atividades, ele pode consultar um projeto. Beleza. Diagrama de caso de uso do colaborador. O colaborador pode consultar um projeto, ele pode consultar atividades, ele pode efetuar login. Agora, o caso de uso do administrador. Então, aqui já é mais funções atribuídas a ele. Então, o que ele pode fazer o administrador? Ele pode consultar um usuário, ele pode gerenciar o usuário, ele pode gerenciar projeto, ele pode consultar frequência, ele pode gerenciar frequência, ele pode efetuar um login, ele pode gerenciar atividade, ele pode consultar atividades, pode consultar quadro socioeconômico, pode gerenciar quadro socioeconômico e fazer uma inclusão no gerenciamento do estudante. Ele pode gerenciar estudante, ele pode consultar estudante, gerenciar professores, consultar professores, gerenciar colaboradores e consultar colaboradores. Então esse foi o diagrama de caso de uso do administrador. Aqui tem a modelagem do banco de dados. Então todos estão ligados ali no projeto. O projeto está ligado na atividades, né, com o código de atividade junto com o código de projeto. Também a interligação do projeto com os usuários, né? O login, nível de login para o estudante, login para os professores. Então aqui na verdade é todo o fluxo do banco de dados, pessoal. Isso aqui é o fluxo do banco de dados. Vamos ver lá. Aqui é a modelagem de diagrama de classe. Um projeto para vários estudantes, né? Um para N, né? Então aqui são o diagrama de classe, que ele quantifica, né, o fluxo. Aqui, ó, N é frequência, aqui tá N para 1, são várias frequências para um estudante, e um estudante ele está vinculado ao código estudante. Vamos para aqui é o protótipo de interface, como que ficou na época, né, o projeto, a parte de cadastro de projeto, aqui o gerenciamento, ó, frequência, aqui os relatórios, aqui os lançamentos, aqui o cadastro do estudante, aqui o cadastro socioeconômico,
cadastro de usuários. Aqui é o cadastro de colaboradores. Então o cadastro ele tem para você adicionar um colaborador. Aqui ele tem que puxar o projeto que ele está vinculado, o nome, telefone, cadastrar um usuário, password. Aqui adicionar o projeto. Aqui lançar atividades. Lançamento de frequência. Cadastro de frequência. O gerenciamento do projeto. Aqui o gerenciamento do usuário. Gerenciamento dos colaboradores. Gerenciamento do estudante. O gerenciamento do professor. Aqui ainda ficou na época, ainda eu tinha cadastrado ali, ó, Flávio Programador, meu telefone ali, ó. O gerenciamento de frequências, o relatório do estudante, o relatório do projeto, o relatório de colaborador, relatório do usuário, relatório quadro socioeconômico, as atividades e a conclusão. Vamos ver lá o que foi concluído em 2014. Conclusão: do cotidiano das instituições de ensino são muitas tarefas que necessitam de desenvolvimento na dinâmica do trabalho do gestor escolar, envolvendo diretores, administradores, secretários, professores. A burocracia e a falta de condições de recursos tecnológicos sobrecarregam esses profissionais que, pela realidade brasileira, ainda estão desenvolvendo suas tarefas sem dispor de recursos que hoje já estão disponíveis em vários setores. O trabalho possibilitou a demonstração de um sistema web para o gerenciamento do projeto PIBIS, elaborado com limitações, construído com a utilização de linguagem Java Web e padrão de desenvolvimento do projeto MVC, qual possibilitou a reutilização de códigos para resolver problemas isoladamente. É um sistema que aborda várias categorias do contexto escolar, que possibilita não só a racionalização do trabalho administrativo, como também das ações desenvolvidas pelos participantes do projeto, permitindo via online que os professores e administradores utilizem o programa para registro de planos de ensino e de processos avaliativos. Em 2014, legal, cara, legal, em 2014 eu fiz isso aí. Então, não estou atuando na área, mas sim, depois da pandemia aí eu parei muito para pensar, hein? Depois da pandemia aumentou essa demanda aí e é de se pensar. A decisão da carreira da gente é muito complicado, né? Então às vezes você vai para você escolhe outro lado, né? E acaba não focando no que realmente poderia estar mais à frente aí. O que poderia estar dando mais retorno, no caso. Mas é isso aí, o conhecimento é só voltar ativo de volta, retornar às raízes e buscar aí as novas tecnologias, novas novidades que tem aí. Beleza? Então vamos lá.